Olá, bom dia a todos. Hoje a FUNCEF apresenta os resultados do terceiro trimestre de 2021 e os números do acumulado do ano até setembro. Estão aqui conosco o presidente da FUNCEF, Gilson Santana, e os diretores de Investimentos, Samuel Crespi, de Administração, Augusto Miranda, de Benefícios, Délvio de Brito, de Participações Societárias e Imobiliárias, Almir Alves Júnior, e o representante da Diretoria de Planejamento e Controladoria, José da Silva Esteves. Para começar, eu passo a palavra ao presidente da FUNCEF, Gilson Santana, que irá apresentar os números do terceiro trimestre de 2021. Bom dia, presidente. Bom dia, Joana, bom dia, colegas diretores, bom dia a todos os nossos participantes, assistidos, os nossos colegas que acompanham esta transmissão com a apresentação dos nossos resultados do terceiro trimestre de 2021. A gente acabou tendo um pequeno atraso em termos de cronograma, mas não podíamos deixar de fazer esta apresentação, seguindo o que já é uma tradição dentro da nossa fundação, que já é uma tradição dentro da nossa governança, que é tornar público e fazer essa interação com os nossos participantes, com os nossos assistidos, para que tenham acesso, então, aos números oficiais da Fundação com relação aos seus resultados. A gente, então, vai dar início a esta apresentação, trazendo já na próxima tela um resumo do que vem de apresentação em si, já trazendo aqui os destaques financeiros, os destaques em termos de resultado do terceiro trimestre, acumulados até o terceiro trimestre de 2021. A gente tem um RGPB acumulado da ordem de 85 bilhões de reais, pouco menor do que estava na posição do segundo trimestre deste ano, quando a gente chegou próximo dos 90 bilhões. Isso fez com que esse encolhimento, essa redução em termos de evolução do nosso RGPB, fez com que a gente tivesse um resultado consolidado dos três planos de benefício na posição do terceiro trimestre de 21, representando um déficit da ordem de 1,54 bilhão de reais neste período. Em que pese isso, a rentabilidade consolidada foi de quase 8%, 7,94%, é uma rentabilidade positiva, não fosse a meta atuarial do período bem elevada, da ordem de 10,81%, basicamente decorrente da alta do INPC que foi observada neste período. Lembrando, a meta atuarial da Fundação é composta por uma taxa de juros da ordem de 4,5% ao ano em todos os planos, acrescida do INPC observado no mesmo período. Com essa alta do INPC, fez com que a meta chegasse a este patamar aí de 2 dígitos, trazendo para a Fundação um desafio ainda maior, um desafio muito elevado com relação a perseguir uma rentabilidade. Em que pese isso, tivemos aqui algumas iniciativas, alocação de recursos para preservação da carteira, para buscar uma maior rentabilidade ou para tornar efetiva uma estratégia de potencializar resultados para a Fundação. No caso específico de Vale, que é um tema que sempre é demandado pelo conjunto dos nossos participantes e também dos nossos assistidos, a gente pôde observar que a estratégia de alienação, que foi realizada basicamente no segundo trimestre, mas nos 2 primeiros trimestres deste ano, ela resultou, em termos de preservação desses resultados da Fundação no período, uma preservação da ordem de quase 2 bilhões de reais, com o movimento que foi feito naquele período de alta deste papel, voltado a uma estratégia de maior diluição de risco de concentração. Todos sabem, há uma concentração dentro desta posição que a FUNCEF tem nos planos de benefício com relação a esse ativo. Há uma estratégia já aprovada na Fundação, que foi executada nos momentos em que o mercado era favorável à sua execução, e essa execução resultou uma preservação da ordem de 1,8 bilhão. O que a gente está dizendo em termos de preservação? Significa
bem sinteticamente que, não tendo sido feita essa estratégia, executada essa estratégia, nós teríamos um resultado de déficit no período maior do que este 1,5 bilhão, na medida em que nós teríamos mantido. Isso já contando, inclusive, os resultados decorrentes do recebimento de dividendos que foram pagos no período por este papel em que a gente está aí alocado, está exposto. Paralelamente a isso, foi feito um movimento de alocação, maior alocação da nossa carteira em títulos públicos. Então fizemos aí um incremento, a nossa carteira ao longo de 21, nesta data de referência, chega a quase 37 bilhões de títulos públicos que a gente tem dado esse incremento. Somando com isso tudo, um outro aspecto financeiro relevante que a gente também vai abordar mais adiante é a questão da taxa de custeio administrativo. Na taxa de custeio administrativo, a estratégia está sendo preservada, mantida no sentido de redução das despesas administrativas, e isso representa uma maior economia para os nossos participantes, porque pagarão uma taxa de custeio administrativo menor. Mais um ano, mais um exercício, a gente já está preparando, já está aprovado no âmbito da diretoria e também do conselho da fundação, uma redução de taxa de custeio administrativo para o exercício de 2022. Na tela seguinte, a gente vai trazer a rentabilidade acumulada até o terceiro trimestre por classe de ativo que a gente tem dentro da fundação. Em renda fixa, a gente tem aí uma rentabilidade acumulada de 9,72%, está próximo do que foi a meta atuarial do período. Temos uma renda variável na ordem de 5,42% de retorno, abaixo, quase metade do que a gente viu de meta atuarial. Os investimentos estruturados, que são os FIPs que a gente ainda tem em carteira, alguns outros ativos nessa classe, tiveram um rendimento acima do atuarial, na ordem de 31%. Nos investimentos imobiliários, são os nossos imóveis ainda estão ainda carregando reflexos de pandemia, notadamente no que diz respeito à vacância de um conjunto de imóveis que nós temos em carteira, que deixaram de ser alugados ou que tiveram seus contratos de locação rescindidos no período e que ainda não foram realugados ou colocados para renda, para gerar renda para a carteira. A rentabilidade ela é negativa, portanto bem abaixo da meta atuarial esperada por período. As operações com participantes, são os empréstimos que a gente tem na nossa carteira, estão dentro do esperado em termos de margem relativamente à meta atuarial. E os outros investimentos, aqui na posição de setembro de 2021, basicamente que a gente tem uma classe específica onde está alocado o recebível que temos em decorrência do acordo de leniência firmado pela JIF. É um tema que a gente certamente vai abordar mais adiante, em razão de fatos recentes que ocorreram e que os senhores e senhoras tiveram conhecimento pela mídia, e também nós da Fundação tivemos a cautela de registrar a nossa percepção acerca do que está ocorrendo em relação a este tema. A gente vai entrar então nas telas seguintes agora, especificamente trazendo como foi o terceiro trimestre de 2021. Nesta tela a gente traz a evolução dos recursos garantidores em bilhões de reais. Como eu falei, no final de junho a gente tinha um ativo da ordem de 88 bilhões, com essa redução que ocorreu, com essa redução em termos de rentabilidade ocorrida no terceiro trimestre, a gente tem uma redução desses recursos garantidores, ele cai de 88 para algo próximo de 85 bilhões. Na tela seguinte a gente vê algumas características ou justificativas ou demonstrações das razões dessa queda. A principal dela está aqui, quando a gente faz a avaliação de como era a posição do IBRX, a gente vê esta curva no centro, formando quase um triângulo. Ele sai no primeiro trimestre negativo, chega a 8,82 ao final do segundo tri, e ele cai para praticamente menos 6 ao final do terceiro tri, em termos de variação do IBRX 100, que é onde está concentrada a nossa carteira de renda variável. Então essa oscilação aqui é que demonstra o que justifica ou que traz como
justificativa é aquela questão que a gente mencionou na tela anterior, da redução do RGPB. Em contraponto, na outra ponta, nós temos uma meta atuarial que é uma curva ascendente. Ela estava acumulada até o segundo TRI na ordem de 6,26 e chega ao terceiro TRI na ordem de 10,81. Então, esse 10,81 se tornou um grande desafio em termos de rentabilidade para os planos de benefícios da FUNCEF, porque a meta ficou extremamente elevada, notadamente por causa da variação do INPC, que é essa curva que a gente vê no segundo azul, no azul mais escuro. Ela sai de 0,49 no primeiro TRI, vai no segundo TRI a quase 4% e chega ao final do terceiro TRI com 7,21 de acumulado do INPC para o período, o que faz chegar a essa meta atuarial da ordem de 2 dígitos, que é um grande desafio para as obtenções de rentabilidade. Quando a gente vê na tela seguinte o analítico de cada uma das nossas classes de investimentos, a gente tem um fato que, quando eu comparo rentabilidade no período contra rentabilidade no mesmo período do ano anterior, a gente vê que na maioria das classes que a gente tem aqui, a rentabilidade em 21 é maior do que a rentabilidade em 20. Exemplo, renda fixa, rentabilidade no terceiro TRI de 20 foi da ordem de 6,65%, enquanto que no terceiro TRI de 21 é de 9,72%. Quando a gente olha para a mesma renda variável, quando a gente faz a avaliação e a verificação, a gente vê que a renda variável foi de 0,11 em 20 e vai a 5,42 em 21, bem acima do que foi em 20. Aqui dentro tem o Carteira Ativa 2, que é o fundo exatamente onde está alocada a nossa posição em Vale, que aí sim você tem uma variação negativa. No terceiro TRI de 20 foi na ordem de 28% e no terceiro TRI de 21 de 11,43%. Mas essa oscilação e essa diferença em termos de resultados 21 para 20, a gente vê ainda em outras classes. A gente vê aqui nos estruturados, a gente vê no imobiliário uma maior força, um maior impacto dessa vacância que a gente mencionou. É basicamente decorrente desse novo cenário de locação de lajes corporativas, de salas, a devolução de algumas agências, imóveis que a gente tinha para alocação e que foram devolvidos e que ainda não foram alugados para outros inquilinos, mas a gente vê que a rentabilidade no período de 21 está acima da rentabilidade do período de 20, no mesmo período de 20. Ocorre que, quando eu comparo a meta atuarial e comparo o INPC, que é o nosso indexador de passivo, chamemos assim, a gente vê que uma meta atuarial praticamente o dobro da que foi no exercício anterior, no mesmo período de 2020. E esse é o grande desafio. Não fosse isso, certamente teríamos uma melhor condição em termos de resultado para os planos de benefício da FUNCEF neste período em que a gente está agora avaliando, que é o terceiro trimestre de 2021. Na tela seguinte a gente traz um gráfico de pizza, trazendo aqui como estão distribuídos os investimentos da FUNCEF nas classes de distribuição da carteira da Fundação. Nessa parte mais rosada, comparando o segundo TRI com o terceiro TRI de 21, a gente tem a questão da renda variável. Houve uma redução de exposição em renda variável de um trimestre para outro e um incremento na exposição em renda fixa, o que demonstra aquilo que a gente falou lá na primeira tela, uma das primeiras telas, que é uma maior exposição que a gente tem tido em títulos públicos, notadamente em decorrência da oferta de títulos hoje que já pagam acima da nossa necessidade, acima do atuarial, da necessidade do plano em termos de retorno. Então a gente faz uma migração de posição em busca de capturar essa rentabilidade, trabalhando com menor exposição a risco dentro da gestão da carteira da FUNCEF, quando a gente faz a comparação aí trimestre a trimestre. Na tela seguinte a gente vai falar da rentabilidade por plano de benefícios.
Cada plano tem seus ativos, suas submassas ali identificadas. E nesta tela a gente traz um comparativo da rentabilidade por plano. O Reg Replan saudado é o que teve maior rentabilidade neste período, quase chegando ali à meta atuarial, 9,56 contra 10,81. A parte não saudada, a submassa do não saudado, com 7,81 de rentabilidade. O novo plano e o REB na casa de 4,6% e 4,5% de rentabilidade. Quando a gente traz na tela seguinte a rentabilidade do terceiro trimestre, a gente traz aqui por plano de benefício e trazendo cada uma das classes de investimentos, das classes de ativos que a gente vê que o que se destaca em todas elas é a parte de investimentos estruturados, trazendo resultados acima do atuarial para o período. No caso do saudado, a gente tem também operação com participantes, em todas elas está em linha com a meta atuarial, muito próxima da meta atuarial. Renda fixa, a gente tem em todos eles um pouco abaixo da meta atuarial ainda neste período que foi colocado para a gente fazer esta avaliação agora, mas traz esses resultados item a item, carteira a carteira, o nosso comparativo de resultados por plano de benefício. Na tela seguinte a gente faz um recorte voltado para as decisões mais relevantes em termos de investimento. As decisões mais relevantes em termos de investimentos adotadas nesse período, elas partem dessa estratégia que a gente já antecipou a nossa fala com relação à venda das ações de Vale. Foi feita uma venda da ordem de mais de 6 bilhões de reais a um preço médio de R$ 110 por ação. Esta alienação, essa estratégia que foi executada no período, foi uma estratégia que tinha por objetivo reduzir o risco de concentração a que a Fundação estava exposta, que os planos de benefício estavam expostos a um único ativo. Então, essa estratégia foi levada dentro de oportunidades de mercado que se apresentaram notadamente nos 2 primeiros trimestres do ano e um pouquinho ainda no começo do tri. Depois que o papel teve uma oscilação para baixo, chegando na casa dos 60 e poucos reais por ação, antes disso até a gente então fez a pausa ou a interrupção da execução da estratégia. Hoje, pelas condições de mercado que existem, a gente não tem nenhum movimento de alienação deste papel e a gente já está, quando eu olho os limites regulatórios e olho também as questões de risco de concentração, esse risco já está bem mais mitigado e, como a gente falou, essa estratégia permitiu que a gente preservar-se em termos de recursos para os planos de benefício no consolidado, algo próximo de 1,8 bilhão de reais nesta posição, quando eu comparo o que a gente fez de alienação com a posição que o papel chegou no final do período que a gente está fazendo a avaliação e a apresentação dos resultados. Também dentro da lógica de proteção da carteira de investimentos, há um incremento de exposição na carteira de títulos públicos de janeiro ao acumulado até setembro, em especial as NTNBs longas, que são títulos públicos que estão atrelados ao IPCA, o IPCA que tem uma aproximação com a nossa taxa aqui dos planos de benefícios, que é o INPC. Ele traz então esse título, que a gente chama aqui de uma proteção contra a inflação e cenários próximos, tem, além de ter cupons semestrais e ter risco soberano para esse investimento em termos da fundação. Outro ponto que a gente tem é a questão relacionada à reestruturação da carteira imobiliária. Foi feita a contratação de uma consultoria especializada para prospectar e tornar efetiva a estratégia aprovada dentro da fundação no que diz respeito à alienação de imóveis que tem algum tipo de rentabilidade não atraente para a fundação ou não aderente ao perfil desejado e à estratégia da fundação de buscar
otimizar a rentabilidade para os planos de benefícios. Também, adicionalmente, na outra ponta, foi executada uma estratégia relacionada a oportunidades em títulos de crédito privado. Esses títulos de crédito em empresas com nota de crédito alta, bem ranqueadas em mercado, com avaliações e ratings atribuídos por agências independentes, que permitem a gente ter uma maior segurança em termos de investimento e uma expectativa de retorno alinhada com as necessidades dos planos de benefícios da FUNCEF. Chegamos a ter aí um investimento da ordem de 6,4 bilhões de reais, mais 37% em termos de oscilação no terceiro trimestre de 2021. Ainda esta questão das decisões de investimento, na tela seguinte, a gente traz aqui que foi levada a efeito um aditivo, a reestruturação da exposição em INVEPA, né? Reestruturação de INVEPA, foi aprovado as instâncias de governança não só da fundação, como também dos outros acionistas e também por meio dos demais credores da companhia, e a gente entende que essa estratégia e essa reestruturação tende a reduzir perdas para a fundação e tende também a potencializar aí as perspectivas nossas de recuperação daquilo que foi investido pela fundação nesse ativo, no médio e até no longo prazo, a gente ter uma melhor condição de retorno do que a FUNCEF alocou, também afastando aí riscos de recuperação judicial ou de situações mais severas para a companhia que possam afetar aqui a rentabilidade dos planos de benefício e com isso afetar a situação dos nossos participantes e assistidos. Também os fundos de investimento imobiliário, em especial no primeiro trimestre desse ano, até o comecinho desse segundo semestre, a gente tinha boas oportunidades de fundos de investimento imobiliário e fizemos aí a alocação da ordem de 120 milhões de reais em 2 fundos de investimento imobiliário, basicamente no setor de logística, fundos esses que hoje integram, somado aos fundos anteriores que a FUNCEF já tinha investido antes, há cerca de 11 anos atrás, somados a esses, integram hoje a nossa carteira de investimentos em fundo de investimentos imobiliários. Foi um processo bem estruturado, envolveu um conjunto de estudos, de revisões, adequações de procedimentos internos para fins de controle, de acompanhamento de resultados e também para fins de execução de uma estratégia de diversificação de ativos da fundação alinhada com os preceitos da 4661 e com os preceitos previstos na política de investimentos da fundação. Na tela seguinte a gente fala um pouco do passivo contingencial. Aqui o desenho e as colunas demonstram um salto de 20 até o terceiro tri de 21, mas o fato é basicamente o mesmo que a gente já conversou lá no primeiro trimestre deste ano. Foi um evento isolado que gerou um provisionamento de investimento no primeiro trimestre desse ano, que ainda não foi revertido, a situação processual ainda não foi revertida, temos a expectativa de reversão, mas ela ainda não foi revertida, por isso que ainda carrega-se esse incremento de exigível contingencial para o exercício de 2021. Mas quando a gente vê na tela seguinte, faz a avaliação de cada um dos itens, a gente vê que ele está bem em linha com essa questão da meta atuarial, está bem elevada, faz com que também se afete o provisionamento de ações judiciais, à medida em que o nosso principal passivo contingente é o previdencial, e o previdencial ele é atualizado com base na meta atuarial. Quanto maior a meta atuarial, maior o impacto dele também na provisão relacionada ao exigível contingencial de natureza previdenciária da fundação. Nesta coluna, nesse quadro em destaque no centro, a gente vê aquele salto mais representativo que eu mencionei, ocorrido no primeiro trimestre deste ano. Quando a gente traz na tela seguinte os resultados
consolidado, o resultado consolidado, que é o equilíbrio técnico do plano, a gente vê este cenário que foi antecipado. No exercício, então, na posição até 30 de setembro de 21, a gente tem, no caso do REG Replan saldado, um déficit acumulado da ordem de, no exercício, da ordem de 1,3 bi, como ele já carregava um déficit dos exercícios anteriores, que é o de 3,5 bi, a gente tem um resultado total de menos 4.800. Como tem o ajuste dos títulos que são mantidos até o vencimento, esse ajuste, que é chamado de ajuste de precificação, faz com que o equilíbrio técnico ajustado até a posição de 30 de setembro de 21 seja da ordem de 1.300 bilhão negativo no REG Replan saldado. No REG Replan não saldado, este resultado é menor, ele é da ordem de 213 milhões de déficit acumulado, como na posição do terceiro trimestre do ano. Quando a gente vai para o novo plano, o resultado após o ajuste de precificação, que é essa questão dos títulos públicos mantidos até o vencimento, o resultado ele é positivo, na ordem de 324 milhões de reais, e no REB, o consolidado, ele é positivo na ordem de 90 milhões de reais. Aqui embaixo a gente sempre traz para vocês a informação dos saldos de equacionamento vigentes, todo o valor que a gente já está equacionando. No REG Replan é da ordem de 19 bi e 900, no REG Replan não saldado é da ordem de 1 bi e 700, totalizando um equacionamento de 21 bi e 600 com relação aos dois planos de benefícios em que há equacionamento vigente. Na tela seguinte a gente traz a informação mostrando a distância que há para que se tenha qualquer tipo de novo equacionamento para o déficit acumulado. No REG Replan saldado, é esta linha pontilhada em que a gente traz, então tem aí uma distância ainda da ordem de quase 9%, um pouquinho mais de 9%. No caso do REG Replan não saldado, a distância é maior, é da ordem de 10,27%. No caso do novo plano, está bem mais distante, porque o resultado é positivo acumulado. No REB também o resultado acumulado é positivo, então ele não tem esta questão aqui voltada à distância de chamar equacionamento. Quando a gente coloca essa informação aqui no alto de limite da resolução CNPC 30, é porque esta é a resolução que disciplina hoje a questão de distribuição de resultados nos planos de benefício de todos os fundos de pensão. Isso não diz respeito à aplicação das regras daquela consulta pública que nós fizemos recentemente. Aquilo lá era para fins de redefinição dos planos de equacionamento vigentes. A maioria entendeu que não era pertinente, então o projeto foi arquivado no âmbito da fundação, mantidos os planos de equacionamento na forma em que estavam anteriormente aprovados e que estão em execução no âmbito da fundação. Aqui a gente entra nas telas seguintes agora para falar sobre as despesas administrativas. Despesas administrativas que têm impacto direto na taxa que é cobrada. A gente faz aqui um comparativo trimestre contra trimestre, 21 contra 20, com oscilações abaixo do INPC acumulado no caso do pessoal e encargos, basicamente decorrente do processo de headcount que foi implementado com maior ênfase neste segundo período aqui do ano na fundação. Foram feitos alguns desligamentos para fazer o ajuste e a gente tem aqui os serviços de terceiros sendo incrementado em decorrência desse ajuste que foi implementado dentro da FUNCEF. Houve uma redução de despesas em viagens e estadias da ordem de mais de 70%, houve uma redução de despesas gerais da ordem de quase 55%, as despesas com depreciação e amortização oscilaram negativamente, menos 21%, e a parte de tributos houve um incremento da ordem de quase 6,8%. No geral,
a variação das despesas administrativas está na ordem de 4,5%, bem abaixo do que a gente tem de indicador relacionado, que seria a atualização pelo INPC para fins de algumas dessas despesas que a gente traz. No ponto seguinte, a gente já traz uma decorrência dessa questão do controle que há dentro da fundação no tocante às despesas administrativas. O controle das despesas administrativas nos permite promover uma série de ajustes relacionados a custeio administrativo da FUNCEF. Aquela parcela da contribuição de cada um dos nossos participantes que, em lugar de ingressar no saldo de conta individual, é separada para custear o funcionamento da entidade, o funcionamento da fundação. Nesses dois gráficos a gente demonstra as taxas de carregamento de participantes e assistidos, com uma acentuada redução a partir de 2015, e essa redução está já aprovada para continuar no exercício de 2022, havendo uma redução do percentual de 3,15% para 2,95% no caso dos participantes, os colegas da ativa, e no caso dos nossos aposentados, a redução de 1,2% para 1,10% em 2022. Paralelamente a isso, ou em continuidade a isso, a gente tem aqui também aprovado no âmbito da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo uma estratégia de realização de um estudo mais aprofundado, detido, para se encontrar um tamanho ideal para o fundo, que tem os recursos voltados ao custeio administrativo, que a gente chama de PGA, e também para a gente ter premissas tecnicamente abalizadas com relação a esses percentuais de taxa de carregamento, enfim, do custeio administrativo para a fundação, e a gente ter uma métrica bem estruturada, tecnicamente embasada, que possa permitir a gente dar continuidade ao processo de desoneração do custeio administrativo por parte de participantes e assistidos, e com isso a gente fazer com que os recursos sejam alocados para a finalidade precípua a que se dedica, que é a formação de reserva para garantir o compromisso de complementar as aposentadorias e pensões de cada um dos nossos participantes assistidos no decorrer dos anos que a gente tem aí de administração de planos de benefício. Como para passos seguintes, os próximos passos que a gente está trazendo, a gente tem a continuidade do projeto de introdução dos perfis de investimento para o participante poder escolher o perfil mais adequado ao seu apetite a risco, a sua estratégia. Esses estudos continuam sendo desenvolvidos pela nossa área de cenários, pela nossa diretoria de investimentos. É algo dedicado em especial aos nossos participantes do novo plano e do REB. É algo que já acontece nas principais e maiores fundações do país, mas que a gente ainda não tem. A gente está estruturando isso e esperamos ter a implementação desta medida no decorrer do ano que vem, para que os participantes até se aproximem mais da gestão do seu plano de previdência, da gestão de investimentos da fundação. O outro item foi aprovado no âmbito da diretoria executiva e também do Conselho Deliberativo da Fundação, o nosso programa de integridade. Recentemente lançamos e disponibilizamos nas nossas páginas um vídeo em que a gente faz a abordagem desse programa. Agora o passo seguinte é torná-lo efetivo. Foi um programa que resultou na consolidação de algumas iniciativas que até já existiam dentro da Fundação, mas que hoje estão estruturadas na forma de um programa que busca reforçar as questões de governança da entidade, de controle, fortalecer a integridade como um tema próprio de todas as esferas decisórias, mas também próxima de todo o quadro de funcionários da entidade e também dos nossos participantes e assistidos. Isso ganha força com a estruturação do programa e com as ações que dele decorrerão já
em 2022, algumas já realizadas neste último trimestre de 2021, voltadas em especial para o público interno, mas no ano que vem ele ganha também uma outra dimensão que vai alcançar participantes e assistidos e demonstrar e reforçar a fundação como mecanismo de proteção a eventuais desvios. O outro projeto que ganha novos passos dia após dia, semana após semanas, é o projeto de incorporação do REB ao novo plano, que vai permitir uma maior racionalidade na gestão da entidade, na medida em que você tem a redução de um plano de benefício, concentrando o público num outro plano de benefício. Os estudos técnicos estão sendo desenvolvidos, aprofundados pela área de benefícios, mas não apenas pela área de benefícios, está sendo capitaneado pela equipe de benefícios, pelo nosso time de atuários, os nossos especialistas em previdência, mas é um tema transversal, envolve toda a fundação, envolve a nossa área de contabilidade, de controles, a nossa área de investimentos, e os times técnicos estão desenvolvendo os estudos, atualizando os estudos, trazendo aí algumas premissas. Já fizemos algumas interações com a equipe da Previc para fazer a checagem de informações e de modelos a permitir que ocorra essa incorporação também no decorrer do próximo ano e preferencialmente que a gente possa chegar ao final do primeiro quadrimestre do ano que vem com este tema já implementado dentro da fundação. Acho que é algo que vai agregar também para a FUNCEF. Na tela seguinte a gente traz mais uma vez a informação da política de conciliação, foi aprovado dentro da FUNCEF, no âmbito da diretoria e do Conselho Deliberativo. Uma vez aprovada essa política, a gente ingressou na fase de estruturação dos times técnicos para que a gente possa fazer essa implementação efetiva. Isso está voltado à questão da carteira de empréstimos, eventual inadimplemento que exista, as cobranças judiciais que existem, a gente buscar medidas de recuperação de valores, mas há também as questões relacionadas ao nosso passivo, ações movidas contra a fundação e que tenham aí transitado em julgado. Um tema que já bem conhecido de todos é esse das mulheres pré-78, que teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. A gente já iniciou algumas conversas com participantes, com assistidos sobre esse tema e eu acredito que a gente vai conseguir ter um bom resultado para todos, para a Fundação, para os participantes, para os assistidos, no tocante à implementação desta política para reduzir e pacificar a relação entre FUNCEF e os nossos participantes e assistidos. Recentemente finalizamos a revisão do nosso plano estratégico criado em 2019, a gente tinha uma previsão de revisão, ela foi implementada, teve o envolvimento de todos os gestores da FUNCEF, contou com a participação dos diretores, contou com a participação de conselheiros deliberativos, conselheiros fiscais, e chegamos então a uma revisão, redefinindo alguns projetos estratégicos que estavam em andamento na FUNCEF, acelerando alguns outros, colocando alguns outros num outro patamar de projeto não estratégico, mas operacional relevante, e a gente intensifica então a gestão da entidade, o aprimoramento da gestão da entidade, fazendo agora um link entre cada ação implementada no âmbito das diversas diretorias da FUNCEF com aquilo que consta do nosso plano estratégico. Outro tema que está na pauta do dia é a assinatura do convênio com o INSS, está em tramitação dentro da Previdência, lá dentro do INSS, a gente tem contatos praticamente diários com as áreas técnicas, toda a documentação, todas as informações, as minutas já foram remetidas por nossa área de benefícios para o INSS e nós acreditamos que
em breve teremos aí a possibilidade de firmar este convênio. É uma espécie de renovação. A gente já tem um convênio, houve uma mudança na normatização do INSS e a gente tem essa readequação a ser implementada. Isso é importante para os nossos assistidos, em especial, por causa do pagamento em folha pela FUNCEF. E a gente tem também aqui a questão do valor ser considerado para fins das nossas operações com participantes. É algo que tem sido motivo de diversas demandas, consultas, reivindicações pelos colegas aposentados, pensionistas aqui para a FUNCEF. Numa outra ponta, a gente tem uma negociação que evoluiu bem com a Caixa, no sentido de a Caixa ressarcir à FUNCEF os custos com a operacionalização desse convênio com o INSS, algo que já está conversado com a Caixa e que em breve também, então logo a gente tem a assinatura desse convênio, deve ter assinatura de um instrumento contratual com a Caixa, firmando um compromisso de ressarcimento da Caixa com a FUNCEF deste custo, na medida em que a gente faz os pagamentos dos nossos benefícios todos na Caixa Econômica, na rede da Caixa Econômica, então faz que o recurso tramite dentro do banco e isso tem significativo o valor comercial, inclusive para o próprio banco, para a própria patrocinadora, então a gente tem esse bem encaminhado. O outro tópico que a gente tem é a questão relacionada às comissões técnicas de apuração, chamadas de CTA. A gente tem um processo em curso de julgamento dessas CTAs. CTAs ficaram suspensas por um período, a gente fez a retomada do prosseguimento desses processos e alguns deles chegam à fase final de julgamento, alguns foram concluídos neste último período e a gente tem a expectativa de concluir essas CTAs ainda no ano que vem, tirando este tema da nossa agenda e finalizando uma iniciativa que iniciou há algum tempo atrás e deixando então a Fundação com esses fatos esclarecidos no âmbito interno, eles ficam esclarecidos com o julgamento dessas CTAs, como são chamadas essas apurações aqui no âmbito da FUNCEF. A gente tem feito julgamentos praticamente semanais, as fases, à medida que os processos vão amadurecendo, a gente vai incluindo nas pautas da reunião de diretoria executiva para deliberação sobre o tema. Bom, era isso que a gente, foi isso que a gente preparou para a apresentação, compartilhar dentro da linha de transparência, ainda que o resultado não seja um resultado positivo, como foram os resultados até o final do segundo trimestre deste ano, é nosso dever trazer isso para os nossos participantes e assistidos, continuar com o canal de interação com participantes e assistidos, porque isso é essencial para o fortalecimento da FUNCEF, é essencial para o fortalecimento da governança da entidade e a gente vai seguir implementando essas medidas. Eu quero aproveitar o momento, estamos no final meados já um pouco na segunda quinzena do mês de dezembro, para desejar a todos um bom período de final de ano e o ano de 2022 venha trazendo melhores resultados para a Fundação, para os nossos planos de benefícios, para todos nós, que a gente consiga colocar cada um de nós os nossos projetos em pró da FUNCEF, em pró do restabelecimento da situação de equilíbrio dos nossos planos de benefícios em prática no decorrer do ano de 2022 e que a gente possa ter uma fundação se reerguendo aos poucos e trazendo uma melhor situação para todos nós, todos os participantes assistidos neste período, neste ano aí que se aproxima. Continuamos engajados em busca de um maior e melhor resultado para a Fundação, dia após dia. Vou passar para a Joana, devolver a palavra aqui para a Joana,
e a gente ingressa daqui a pouco na fase de perguntas que foram recebidas. Obrigado a todos e até daqui a pouco, quando tiverem aí as perguntas voltadas aqui para a minha resposta. Joana, devolvo a palavra aí para você. Obrigada, presidente. Vamos agora, então, dar início às perguntas. Agradecemos a todos os participantes que enviaram questionamentos que vieram de diversas cidades do Brasil. E nós vamos começar com o diretor de investimentos, Samuel Crespi. Bom dia, diretor Samuel. Bom dia, Joana. Como nós vimos na apresentação, o cenário econômico mudou fortemente entre o primeiro e o segundo semestres do ano. O nosso colega Robespierre Sá pergunta, ele de Brasília, ele pergunta, na visão da diretoria de investimentos, quais os fatos econômicos que mais afetaram os resultados da FUNCEF no terceiro trimestre de 2021? Ótimo, muito obrigado, Robespierre. Acho que é uma pergunta que nos permite explorar bastante do que aconteceu no trimestre e também um pouco do que a gente fez, apesar do diretor-presidente já ter trazido bastante coisa aí na apresentação de resultado, mas o que a gente fez para proteger um pouco a nossa carteira. A gente precisa entender que a partir da virada do semestre a gente começa a ter um cenário de inflação mais alta, isso em nível Brasil, mas nível mundial também. Esse cenário de inflação mais alta leva a uma alta dos títulos públicos federais e aí a gente tem o primeiro fator. Alguns investidores institucionais, como a gente, por exemplo, que ficaram sem comprar títulos públicos durante um período, foi o nosso caso novamente, porque especificamente em relação à FUNCEF, os títulos públicos não estavam numa taxa de preço que pagava a nossa meta atuarial, então nós acabamos colocando ativos de mais risco na carteira. E nós aproveitamos esse cenário de aumento das taxas para reforçar a nossa posição de título público, comprar mais títulos públicos esses que vão trazer uma segurança e um conforto no resultado, não só para esse fechamento de ano, mas por muitos anos que virão, né? Então, são oportunidades como essa que realmente a gente não pode desperdiçar. Isso direciona parte do fluxo comprador da Bolsa para títulos públicos federais. Os investidores reduzem a posição de risco na carteira, isso provoca naturalmente uma queda na renda variável, né? O nosso principal ponto aí de resultado abaixo do atuarial, ele vem da queda na renda variável. O segundo ponto é óbvio, com o aumento da taxa de juros, a gente tem o aumento do custo de capital, que a gente chama, né? Então, empresas que precisam de muito capital de terceiros, precisam tomar empréstimos, elas vão ter custos maiores. E isso faz com que o mercado precifique essas empresas num preço menor. O que é importante a gente entender que para investidores como a gente, primeiro, a gente ainda tem que tomar algum risco de renda variável na carteira, porque nós temos os déficits e para conseguir cumprir no médio e longo prazo metas atuariais acima do INPC mais 4,5, a gente precisa ter alguma posição de risco, né? Esse é um ponto importante. E o que a gente faz? A gente escolhe empresas que, apesar de estarem sofrendo com resultado no curto prazo, resultado de bolsa, não seu resultado financeiro, muitas delas estão com resultado financeiro positivo, mas o preço das suas ações em bolsa terem caído, são empresas que a gente, quando olha para um horizonte de 5, 10 anos para frente, a gente vê perenidade, a gente vê boa gestão, a gente vê boa gestão de custos, a gente vê resultado recorrente. Então, apesar desse impacto de curto prazo nessa carteira de renda variável, a gente enxerga no nosso horizonte, que é um horizonte mais longo, uma boa possibilidade de reversão desse resultado. O que é importante também, que são mecanismos que a gente usou em relação à Vale, que o presidente Gilson apresentou e que a gente vai intensificar, principalmente para o ano que vem, quando esses resultados performam, quando essas empresas atingem um determinado patamar de preço, para a qualidade da nossa carteira, é importante que a gente realize esse resultado, né? Realizar, entenda-se, vender esse resultado e aplicar em ativos de menor risco. Então, esse é um movimento que a gente vai continuar fazendo. Outro ponto importante foi trazido também,
os ativos de renda fixa. Nós tínhamos uma posição de carteira muito grande em liquidez, e essa posição de liquidez ela rende apenas CDI, e CDI não estava batendo a nossa meta atuarial e vai continuar não batendo a meta atuarial por um período. Nós reduzimos significativamente essa posição de liquidez e também conseguimos alocar em bons títulos que além de bater meta atuarial esse ano, eles ainda vão trazer uma consistência, uma perenidade de meta atuarial para os anos que virão. Então, o cenário foi esse, ele pressionou principalmente renda variável, ele pressionou um pouco os spreads. A gente tem títulos já de renda fixa privada marcados a mercado, isso é importante. Quanto mais marcação a mercado a gente tiver na nossa carteira, apesar de ter uma volatilidade maior, a gente começa a ter uma segurança maior de que os resultados apresentados são de fato os mais corretos. A gente teve também uma pressão aí de marcação em alguns títulos públicos, títulos privados, que tem bons spreads, que estão seguros, que a gente não está tendo problema de inadimplência, mas que, como os spreads aumentam a marcação a mercado deles traz o preço de face para um valor um pouco menor. Foram esses os principais efeitos, Joana? Mais algum questionamento? Obrigada, diretor. Agora a próxima pergunta é sobre a Vale. O Alexandre Santos, também de Brasília, pergunta como a Fundação tem aplicado os dividendos recebidos da Vale. Eu vou responder para a Vale, mas eu vou responder para os dividendos em geral. Eu acho que boa parte da resposta a gente já passou na pergunta anterior, né? Estes eventos de liquidez, no momento que nós estamos, que a gente tem, de novo, títulos públicos com uma taxa muito superior à nossa meta atuarial, relativamente superior à nossa meta atuarial, a gente tem aproveitado essas situações de liquidez para aumentar a nossa carteira de título público. Então, tanto os dividendos de Vale, a partir do terceiro trimestre, quanto dividendos de outras empresas, a gente direcionou para essa ampliação que foi apresentada na nossa carteira de título público federal. Obrigada, diretor. Temos mais uma pergunta agora sobre investimentos no exterior. A Regina Pereira, de São Paulo, pergunta se a Fundação vai realizar investimentos no exterior ainda em 2021 e se isso não seria interessante para diversificar a carteira da Fundação diante das projeções de crescimento da economia brasileira em 2022. Qual que é a nossa situação em relação ao investimento exterior? Apesar de nós termos um pipeline aprovado, nós tínhamos um pipeline aprovado na política de investimento de 1 bi 200 para esse ano e tivemos pipelines aprovados nos anos anteriores também, a gente enxergou que a FUNCEF não estava pronta operacionalmente para fazer esses investimentos no exterior. O que significa isso? Para a gente iniciar investimentos no exterior, a gente tem que ter um nível de segurança, um nível de conforto e análise em relação aos parceiros, né? Nós vamos precisar de parceiros para levar, para conseguir executar esses investimentos. Nós precisamos de uma normatização interna muito robusta para que a gente tenha diretrizes claras de como a gente vai investir, em que tipo de ativo, em que tipo de fundo. E esses, se a gente tem todo esse cuidado no mercado interno, que a gente conhece minimamente as pessoas, as empresas, quando a gente fala de investimento no exterior, a gente tem que ter esse cuidado duplicado, triplicado, né? Então, a gente não estava pronto, a gente trabalhou esse semestre para ficar pronto. Nossa expectativa é estar pronto no início de janeiro, mais tardar fim de janeiro do ano que vem. Não significa que a gente vai começar imediatamente a investir, aí vai depender da situação de mercado, da oportunidade de mercado, da oportunidade de câmbio, mas a gente vai estar pronto operacionalmente a partir do ano que vem. E o que a gente fez com esse pipeline de 1 bi 200, então, deixou sem aplicar? Não, a gente levou um voto ao Conselho Deliberativo e direcionou esse pipeline também para essa oportunidade de título público federal que a gente comentou nas duas perguntas anteriores, né? Então,
a gente focou muito em reforçar a nossa carteira, em dar mais segurança para a nossa carteira, dar uma perenidade de resultado de longo prazo e em relação ao investimento exterior, a preparar muito bem o nosso compliance interno, preparar muito bem o como a gente vai investir no exterior para que a gente não dê um passo errado, né? Apesar de ser uma boa oportunidade, a gente não pode dar um passo errado em termos de qualidade do investimento quando a gente for lá fora. Muito obrigada, diretor. Vamos Obrigado, agora Jana. às perguntas para a área de planejamento e controladoria, representada pelo gerente de controles e riscos corporativos, José da Silva Esteves. Bom dia, José Esteves. Vamos à primeira pergunta. Ela é do Carlos Ribeiro, de Vitória, Espírito Santo. Ele lembra que a FUNCEF anunciou a aprovação do Programa de Integridade e pergunta como isso afeta os controles internos da Fundação. É uma pergunta interessante, Carlos. O Programa de Integridade, como já foi inicialmente colocado pelo presidente Gilson, ele é um marco, é um avanço na governança da FUNCEF e consiste basicamente em um conjunto de iniciativas e de ferramentas destinadas a reforçar os controles que a FUNCEF já tem. E por que fazer isso? Buscando garantir não só a confiabilidade dos nossos registros, das nossas informações, mas principalmente buscando contribuir para sistematizar toda uma estrutura que foi preparada para prevenir a prática de atos ilícitos e de corrupção em todas as esferas decisórias, tanto nas esferas decisórias da FUNCEF, como prevenir que isso aconteça nos níveis de relacionamento da Fundação, sejam com os empregados, sejam com fornecedores, sejam com parceiros de negócio, além de buscar criar essa mentalidade de combate permanente a esse tipo de irregularidade, implantando treinamentos e programas para todos os envolvidos nesse tema. Obrigada. A próxima pergunta é do Reinaldo Silva, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele quer saber como a gestão de riscos tem ajudado a reforçar a governança na FUNCEF. Uma pergunta também interessante e bem ampla. A gestão de risco, ela ajuda no fornecimento da nossa governança da seguinte forma. Primeiro, ela cria um conjunto de linhas de defesa em que os vários níveis estruturais da FUNCEF encaram e enfrentam o desafio de fazer as melhores operações, as mais cuidadosas, e para isso a área de risco, que é basicamente existente na diretoria de planejamento e controladoria, ela implanta atividades que objetivam avaliar cenários de risco. E esses cenários de risco são avaliados tanto na gestão dos investimentos, quanto nas questões que envolvem passivos e ou operações já em andamento na entidade. Por meio desses cenários, é que é possível entender e antecipar a que fatores de risco a Fundação está exposta, seja nas suas atividades, seja nos seus negócios, tanto novos como negócios já realizados e em andamento, procurando conhecer essas situações de perigo antes que elas se materializem. E, a partir daí, buscar adotar medidas que mitiguem, previnam ou, se possível, eliminem tais riscos. Como exemplo, como foi pedido, nós teríamos a gestão do risco da liquidez, que consiste em ter o cuidado de garantir que sempre haja recursos em caixa suficientes e adequados às nossas obrigações presentes e futuras. Por que isso é importante? Imagine, por exemplo, que na falta desse tipo de análise se invista demais em ativos ou em negócios que não sejam tão simples de transformar em dinheiro numa necessidade. E se porventura não houver um cuidado em conhecer e administrar as nossas obrigações presentes e futuras,
poderia haver, por exemplo, a hipótese de eu ter que vender rapidamente alguma coisa, o que seria um mau negócio, já que para se vender rápido tem que se vender barato. Então, a gestão do risco de liquidez previne isso, por exemplo. Um outro tipo de risco muito importante é a análise dos investimentos e dos negócios da FUNCEF sobre essa ótica. Então, surgiu a possibilidade de um investimento, como já foi colocado aqui por alguns participantes, investimentos no exterior, como aproveitar janelas de oportunidade. Então, para que isso, como parte da decisão de fazer isso, são feitos os pareceres, os cenários dos impactos e dos riscos que possam existir nessas atividades. Com isso, as decisões na FUNCEF são tomadas com muito mais cuidado, com muito mais precisão e buscando assim diminuir o perigo de perdas e aumentar as chances de que eventos passados não se repitam, garantindo assim uma segurança e um conforto no dia a dia e na gestão dos negócios da empresa. Muito obrigada, José Esteves. Vamos agora às perguntas relativas aos investimentos imobiliários e às participações com o diretor Almir Alves Júnior. Bom dia, diretor Almir. Bom dia. A reestruturação da Invepar foi aprovada em setembro. O Ricardo Lara, de Salvador, Bahia, pergunta se as mudanças permitirão um reequilíbrio do ativo e que perspectivas de valorização a Fundação enxerga para a empresa investida. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos cerca de 160 participantes que estão nos assistindo. Fiquei muito feliz em perceber que a pergunta do Ricardo já tem um olhar para o futuro, né, para o ativo e seus efeitos para a Fundação. Fiquei bastante feliz com essa percepção. A reestruturação da dívida da Invepar teve como objetivo mitigar o risco de liquidez da holding, né? Então, o acordo de reestruturação representou uma alternativa frente à recuperação judicial do grupo, que seria muito ruim, na minha visão, para a Fundação. Então, de forma objetiva, sim, a estratégia da reestruturação é recuperar, dar valor ao ativo. A FUNCEF, após a conclusão deste processo de reestruturação, terá a participação em 2 novas empresas, né? Vou chamar de nova a HMOB, que terá em seus ativos o Metrorio e o Metrobar, e a Invepar, que a antiga, com o Guarulhos sendo seu maior ativo. Ainda estamos na fase de implementação dessa reestruturação, mas pessoalmente eu tenho muita esperança em resultados positivos para a Fundação e para os participantes. Muito obrigado pela pergunta, Ricardo. Obrigada, diretor. Agora, em relação aos investimentos imobiliários. A Mariana Mendes, de Cuiabá, Mato Grosso, pede uma atualização sobre os desinvestimentos imobiliários. A FUNCEF tem buscado compradores? O mercado tem mostrado interesse? Bom dia, Mariana. Obrigado pela pergunta. O Conselho Deliberativo aprovou o nosso plano de desinvestimento e investimento da carteira imobiliária. Então, este plano, em resumo, ele contempla o desinvestimento de 94 ativos imobiliários. Já iniciamos a venda de alguns. Este plano foi amplamente divulgado ao mercado. Por exemplo, utilizamos mídias de grande circulação, como o Jornal Valor, investidores institucionais, por exemplo. Tá? Este fato movimentou o mercado potencial e originou diversas reuniões de estratégia da FUNCEF junto a esses potenciais investidores ou, às vezes, intermediadores também. Nós temos uma interação constante com esses players do mercado. O mercado tem se mostrado forte em alguns ativos pontuais. Entretanto, a grande massa da carteira imobiliária é de baixa liquidez, sem grande atratividade. Para esse, nós pensamos numa estratégia de fomento. Recentemente, a diretoria executiva aprovou a contratação de assessores exclusivos. Na prática, o que quer dizer isso? Nós dividimos o Brasil em grandes regiões e pelos principais segmentos. Deste cruzamento, identificamos os melhores players assessores que terão exclusividade para buscar os compradores em condições justas para a Fundação. Eu acredito que dessa forma será uma forma de mexer nessa parte da carteira que não tem uma boa liquidez e onde a gente não possa ficar refém com os prazos da 4661 e ter que vender rapidamente a baixo valor, gerando um potencial prejuízo para a Fundação. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada, diretor. E o tema agora vai para a administração, com o diretor Augusto Miranda. Bom dia, diretor Augusto. Bom dia, Joana. Bom dia, colegas da diretoria.
e a todos os participantes que estão nos assistindo nesse momento. Diretor, o Antônio Faria, do Rio de Janeiro, pergunta se a FUNCEF irá manter a tendência de cortar a taxa de carregamento. A boa notícia já veio na apresentação, mas o senhor poderia explicar um pouco mais sobre como a boa gestão das despesas administrativas impacta positivamente no bolso dos participantes? Sim, naturalmente. Obrigado pela pergunta. Como foi já antecipado aí na apresentação, né, a FUNCEF terá em 2022 mais um ano de corte de taxas de carregamento, né, que incidem sobre os benefícios dos nossos aposentados e pensionistas e sobre os valores que são pagos a título de contribuição dos empregados da ativa, né? Então, com essa redução adicional que haverá a partir do ano que vem, a FUNCEF mantém um compromisso de onerar o mínimo possível o seu conjunto de participantes assistidos, tanto no aspecto da arrecadação oriunda dessas taxas de carregamento, quanto, pelo outro lado, na condução criteriosa da gestão administrativa da Fundação, que vem mantendo um patamar de despesas que a posiciona entre as que possuem menor custo por participante, conforme dados que vêm sendo estudados e divulgados pela entidade que é responsável pela supervisão do Sistema de Previdência Complementar no Brasil, a Previc, que indica que a FUNCEF possui, entre as entidades de maior porte, um dos menores custos por participante, né? Então, além disso, né, temos mantido aí o patamar em torno de 185 milhões de reais por ano, já pelo 6º ou 7º ano consecutivo. Nossas projeções indicam que em 2021 também encerraremos nesse mesmo patamar, né? Enfatizando aí a questão que já foi apresentada das despesas acumuladas até o 3º trimestre, né? A variação que é observada nas despesas com pessoal e encargos se refere basicamente às despesas não recorrentes relacionadas a verbas indenizatórias decorrentes de redução de quadro de pessoal ocorridos na FUNCEF ao longo de 2021, que cabe salientar, né, irá fechar esse ano com a marca há muito tempo perseguida de um quantitativo inferior a 500 funcionários na Fundação. Então, esse conjunto de aspectos vem demonstrando que, por um lado, a FUNCEF tem sido bastante criteriosa e determinada na revisão constante de processos, na automatização de rotinas, na consolidação das suas atividades. A partir da semana que vem, inclusive, nós estamos iniciando uma pequena obra de construção civil nas dependências da Fundação, que vai nos permitir fazer a devolução de um pavimento hoje utilizado por uma das áreas da Fundação, consolidando a FUNCEF em apenas 2 pavimentos, gerando com isso mais um patamar de economia nas despesas administrativas com locação de uso próprio, despesas com condominiais e IPTU, a sua sede. Então, esse é mais um exemplo, né, que demonstra que ao longo dos últimos anos a FUNCEF tem buscado com determinação e com sucesso esse esforço que é distribuído virtualmente em todas as atividades e diretorias da Fundação. Obrigada, diretor. Temos mais uma pergunta agora sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lúcia Viana, de Goiânia, cita o recente ataque hacker ao Ministério da Saúde. Para fazer uma pergunta, ela faz uma pergunta relacionada à LGPD. Como a FUNCEF tem reforçado a sua segurança cibernética para evitar esse tipo de roubo de dados? Oi, Lúcia, bom dia, obrigado aí pela oportunidade de tratar desse assunto. A segurança cibernética, ela está
na ordem do dia de todas as organizações. Têm sido recorrentes, né, os ataques cibernéticos a empresas com diversas finalidades, mas a principal delas não é nem tanto o vazamento de dados, mas sim os ataques de natureza extorsiva, envolvendo a técnica de ransomware, que envolve o sequestro, a criptografia de dados e a sua devolução mediante pagamento de resgate. É uma espécie de sequestro virtual. Isso afetou desde organizações do porte da JBS, no exterior, até empresas de pequeno e médio porte aqui no Brasil, né? Operadoras de planos de saúde, seguradoras, dentre outras instituições, já tivemos notícia de terem sido afetadas por essa situação. Recentemente, nós participamos de um evento no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, discutindo esse assunto no sentido de fomentar a atenção dos conselhos de administração, e especialmente da FUNCEF, do Conselho Deliberativo, a colocar esse tema na sua pauta de atenção estratégica, né? Antecipo aqui que nós estamos iniciando os estudos para enfatizar na coordenação responsável pela parte de infraestrutura essas características de segurança cibernética preventiva, para que a FUNCEF não tenha nenhum problema voltado a essa questão. Nos últimos anos, nós promovemos uma intensa reformulação do nosso parque tecnológico, fazendo investimentos na atualização dos equipamentos, na atualização dos softwares que são responsáveis pela gestão dos nossos bancos de dados principais, em elevar substancialmente a segurança cibernética existente nas operações que envolvem a fundação. E também, nessa semana, inclusive, né, nós tivemos a aprovação aí pela diretoria executiva da contratação de modelos evoluídos de firewall na fundação, bem como sistemas que vão prevenir a captura de dados de forma não percebida, né, pelo modelo do phishing, né? Então são software anti-phishing, e também aqueles que vão evitar aí, a coleta de dados por meio de engenharia social, que é outra técnica que vem sendo utilizada com muita ênfase, né? Cabe ressaltar, tomei conhecimento hoje pela manhã, que o Congresso Nacional aprovou a adesão do Brasil ao Pacto de Budapeste, de criminalização de práticas cibernéticas criminosas, né? Então isso vai ajudar no aspecto civil e criminal a que a FUNCEF também tenha condições jurídicas de promover a sua defesa, a sua proteção quando necessário. Do ponto de vista de governança, a FUNCEF recentemente aprovou na sua organização a instituição de um comitê voltado à segurança da informação e privacidade de dados, que vai ser o polo aglutinador, tanto na propagação das preocupações e mapeamento das ações necessárias à devida atenção integral e transversal da FUNCEF, as obrigações da controladora, como a FUNCEF assim como dos dados dos nossos titulares, a todas as características que estão estipuladas pela LGPD, né? E, ao mesmo tempo, promover a difusão de práticas e da cultura de segurança de dados e segurança da informação em particular, que vai manter a FUNCEF em condições operacionais adequadas, com asseguramento da inexistência de vazamento de dados, como temos esse histórico nos seus 44 anos de existência, né? Então, queria deixar também os nossos participantes tranquilos que a FUNCEF está atenta, atuante e condizente com as expectativas dos nossos participantes nesse sentido. Obrigada, diretor Augusto. E vamos agora às perguntas da diretoria de benefícios, com o diretor Délvio de Brito. Bom dia, diretor Délvio.
Bom dia, Joana. Bom dia, colegas da diretoria. Bom dia, os participantes. Estamos aí, prontos para responder. Vamos lá. Diretor Delvio, a pergunta campeã continua sendo sobre o convênio com o INSS e a margem consignada. O Paulo Dantas, de Uberlândia, Minas Gerais, o João Veras, de Parnaíba, Piauí, e o Marcelo Alexandrino, de Petrópolis, Rio de Janeiro, pedem uma atualização sobre o assunto. A FUNCEF já fez tudo o que estava ao seu alcance para assinar o novo acordo? Essa realmente é a pergunta campeã já há bastante tempo, né? Esses questionamentos. Falar com os colegas o seguinte, que a FUNCEF já fez tudo o que podia fazer em termos formais, nós já encaminhamos toda a documentação pertinente para o INSS. O INSS mandou uma minuta do contrato a ser assinado, já foi examinado, nós já devolvemos para o INSS com as nossas sugestões de aprimoramento. O que está acontecendo atualmente é que, inclusive aí o presidente Gilson já antecipou na apresentação, é que essa assinatura está toda sob análise lá dentro do INSS, né? O INSS tem uma série de análises e procedimentos internos a serem cumpridos e que ele está lá já há bastante tempo nessas análises para chegar à confecção do instrumento final. Nós, como eu falei, assim, formalmente nós já encaminhamos tudo, né? O que nós temos feito agora é manter esse contato permanente com o INSS, né? Cobrando, pedindo agilidade na consecução dos procedimentos internos lá, mas temos esbarrado realmente aí na estrutura e na forma de funcionamento do INSS. Até lembrando, né, que o INSS há pouco mudou o seu presidente e suas diretorias, e isso acabou por atrasar um pouco mais ainda a retomada desses procedimentos internos lá. Bom, além dessa questão do INSS, né, tem outro ponto também de extrema relevância, que é o contrato que nós temos que firmar com a Caixa para que a Caixa assuma os custos, né, das tarifas que o INSS vai cobrar pelo pagamento. Também com relação a isso, estamos também em contato permanente com a Caixa, e a Caixa tem evoluído bastante nessa questão lá. A nossa expectativa é que logo no início desse ano, agora talvez aí em janeiro, e não é uma promessa que eu faço para vocês, mas assim, uma expectativa que nós temos é que tanto nos procedimentos internos na Caixa quanto os procedimentos do INSS cheguem ao fim, tá? Isso fruto de conversas que nós temos lá em ambos os órgãos, né, Caixa e INSS, mas a nossa expectativa que até o final do mês de janeiro a gente já tenha isso resolvido. Aí nós vamos poder assinar o contrato, retomar a margem consignável, que é a expectativa geral de nossos participantes e assistidos. É isso. Obrigada, diretor. Vamos à próxima pergunta, é sobre a incorporação do REB. O Wagner Ferreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quer saber mais sobre os estudos que a Diretoria de Benefícios está fazendo sobre a incorporação do REB ao novo plano. O que é preciso levar em conta antes de uma decisão sobre o assunto? Obrigado, Wagner. Essa questão da incorporação do REB ao novo plano é uma questão bastante antiga, né? É uma reivindicação dos empregados participantes da fundação, já consta há muitos anos aí nos acordos coletivos firmados entre os empregados da Caixa e a Caixa, né? E nós estamos aí há bastante tempo nos debruçando sobre isso. Só fazendo uma regressão bastante rápida, em 2017 nós
chegamos a apresentar o projeto, foi aprovado internamente na Fundação, foi encaminhado para a Caixa encaminhou para a SEST, o Ministério da Fazenda, na época, né? E o Ministério da Fazenda, lá em 2018, depois de muito tempo de análise, lá, se posicionou contra, porque aquele projeto estava prevendo a possibilidade da Caixa acompanhar os participantes do REB na migração para o novo plano e fazer, ao fazer contribuições de tempos passados. Tá? Eles falaram que era uma despesa que seria imputada à Caixa e que naquela época não havia condições conforme cenários econômicos e orçamentários existentes. Então esse assunto ficou parado desde então, né? E agora em meados desse ano, de 2021, a Caixa se posicionou falando que achava que esses cenários que tinham impedido a implementação lá em 2018 já não existiam mais e que a gente poderia retomar os estudos. Bom, então a partir daí nós começamos, né, esses estudos, estamos em fase bastante avançada, nós já apresentamos aqui para os diretores um esboço da estratégia, e é importante o que tem que ser levado em conta. Tem a legislação aplicável, ela é bastante complexa e ela exige algumas coisas que nós temos que observar. Primeiramente, assim, que os planos eles têm que estar na mesma situação, né? Então, se eles ambos têm que estar deficitários, ou ambos têm que estar superavitários, ou em equilíbrio, né? Mas de qualquer maneira, ambos têm que estar na mesma situação. E isso, como hoje mesmo foi apresentado para vocês, aí vocês veem que o novo plano e o REB não estão exatamente na mesma situação, né? O novo plano ele apresenta um déficit contábil, apesar de quando você junta ali o ajuste de precificação, ele se torna superavitário. E o REB, a situação contábil dele já é superavitária. Então, nós estamos tendo que fazer um exercício, conversamos com a Previc para ver quais soluções que nós poderíamos trazer para essa questão. Tá? Já começamos a construir uma alternativa para atender a legislação sem criar ônus para os participantes. Tá? Além disso, nós temos que entender que, apesar de ambos, né, REB e Novo Plano, serem planos de contribuição variável, por isso terem muitas regras em comum, eles têm regras que são diferentes, né, e nós temos que trazer algumas regras de transição, criar algumas regras de transição, para que no momento da incorporação, o pessoal do REB e o pessoal do Novo Plano passem a serem regidos pela uma única regra, né? Só para lembrar, nós temos regras diferentes entre o REB e o Novo Plano com relação à contribuição, né? Tanto valores mínimos, limites, limite de participação da Caixa, né? A forma de apropriação da participação da Caixa é diferente em cada um desses planos. Tá? O resgate, né? Resgate em ambos os planos também tem regras diferenciadas, então nós temos que criar regras comuns para ambos, tá? De maneira a garantir, não podemos deixar de observar a questão do direito adquirido e o direito acumulado. Tá? Então são muitas questões que nós estamos construindo, já estamos praticamente prontas, né, essas regras, né? Esperamos, né, como o presidente Gilson adiantou, lá no primeiro quadrimestre de 2022, temos todo esse processo de discussão, aprovação interna e até mesmo na Caixa já finalizado, para a partir daí termos aí a aprovação da Previc e começarmos a parte operacional do processo de incorporação, que está previsto aí que a gente ficar aí o segundo semestre do ano que vem, que também é um processo bastante complexo, mas ficamos o segundo semestre nesse processo de implementação e chegarmos aí em dezembro com tudo implementado e os dois planos unidos.
É isso. Muito obrigada, diretor. Vamos encaminhar agora as perguntas ao presidente da FUNCEF, Gilson Santana. Presidente, bom dia. Vamos começar com um assunto que muitos participantes têm acompanhado, que é a virada do cenário econômico. O Guilherme Fernandes, de Bombinhas, Santa Catarina, e a Maria Emília Calixto, de Coromandel, Minas Gerais, querem saber se um eventual déficit no resultado de 2021 significa um novo equacionamento no REG-REPLAN. Guilherme, Maria Emília, obrigado pelas perguntas. Não necessariamente. Um déficit no patamar, por exemplo, que a gente enxerga no que está até a posição que a gente acabou de falar, que é setembro de 2021, ele não chama um novo equacionamento. A gente mostrou numa das telas da apresentação a distância que há ainda para que eventualmente seja chamado um novo equacionamento. Para cada um dos planos, se vocês olharem detidamente a apresentação, ele traz um distanciamento. Então, o distanciamento hoje existente, ele é da ordem de, no saudado, 9,23% e no não saudado, na ordem de 10%. Então, não temos essa expectativa, vamos dizer assim, com base nos resultados. Esse distanciamento que foi colocado aqui na tela, né? Quando a gente olha, esse apontilhado aqui é a distância entre o resultado que a gente tem e o que seria chamar um novo equacionamento. Então, as nossas expectativas com relação ao resultado do exercício não é uma expectativa de que teremos equacionamento, né? Então, este é um ponto. Ou seja, não necessariamente a ocorrência de um déficit no exercício representa chamar um novo equacionamento. O que a gente precisa ter em mente existe um déficit não equacionado que foi ainda deixado e que vem sendo carregado exercício após exercício. Todas as vezes que um exercício ele é deficitário, você soma o déficit daquele exercício ao que já está acumulado e faz essa checagem de limite regulatório. Se você não alcança o limite regulatório, você não está obrigado a chamar equacionamento. Se, eventualmente, se alcança o limite regulatório, aí sim nós estamos compelidos a chamar um novo equacionamento. Não é essa, entretanto, a nossa expectativa e não é essa, entretanto, a perspectiva para a Fundação ao final do exercício de 2021, em que pese o déficit registrado até o terceiro trimestre deste ano. Joana? Obrigada, presidente. Temos agora uma pergunta sobre um outro assunto. Esta semana, noticiamos que a JIF não depositou a parcela anual referente ao acordo de leniência firmado com o Ministério Público. A Ana Maria Lima, do Rio de Janeiro, quer saber do impacto dessa notícia no resultado da FUNCEF e qual a possibilidade de os pagamentos serem retomados. Bom, é uma pergunta muito pertinente e oportuna, né? A gente tem batalhado em busca da preservação dos direitos da FUNCEF com relação a esse tema. Nós temos a plena convicção da necessidade de a Fundação ser ressarcida dos danos que foram a ela causados e que geraram o acordo de leniência. Por isso, na esfera judicial e também no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a representação jurídica da Fundação está atuando ativamente para que a parcela não depositada seja o quanto antes depositada e honrado o acordo e que as parcelas vincendas também sejam honradas. Hoje, na posição de até setembro deste ano, não tinha nada de inadimplemento. Na posição de dezembro, nós temos um inadimplemento, que a parcela não foi creditada como está contratado com a companhia. Então, nós aguardamos o desfecho dessas questões no âmbito judicial. No Conselho Nacional do Ministério Público, onde existe um pleito de revisão intentado pela companhia, houve um julgamento que acabou sendo sobrestado por um pedido de vista, mas a maioria dos membros ali que já manifestaram
já manifestaram no sentido de preservação da rigidez do acordo nos termos em que firmado. Nós acreditamos que o acordo será firmado e nós acreditamos que esse ressarcimento que está contratado em prol da Fundação, dos planos de benefícios da Fundação e das mais de 130 mil famílias que integram os planos de benefício, será honrado e que a Justiça assegurará isso para os planos de benefício. É o que nós acreditamos. Por hora não há qualquer impacto. Na eventualidade de isso ser revertido, obviamente nós teremos que fazer aqui as avaliações técnicas, porque este recurso ele está no nosso ativo. Hoje a gente registra na nossa contabilidade como um a receber, um direito que a Fundação tem a receber. Direito este calcado no documento, no acordo de leniência que se espera dentro do bom direito, da boa-fé contratual e de diversos outros princípios que sejam honrados pelas partes signatárias. Então, dentro do contexto de normalidade, chamemos assim, a nossa expectativa é de recebimento dos valores contratados. Se, eventualmente, isso não vier a acontecer, a gente tem que rever os nossos registros contábeis e aí, de fato, pode haver um impacto financeiro, um impacto atuarial para os planos de benefícios. Então, esta é a situação. Hoje ainda não temos um impacto material registrado ou considerado nas nossas demonstrações, mas, diante do inadimplemento, os times técnicos já começam a fazer as suas avaliações para ver como isto impacta nos planos e se há necessidade de fazer algum ajuste, algum tipo de imparidade, como nós chamamos, frente a este ativo que está aí registrado. É isso que a gente tem de expectativa de que seja honrado o compromisso e que seja honrado o acordo pela sua legalidade e pela sua legitimidade em termos de ressarcimento à Fundação, aos prejuízos que foram a ela causados no passado. Muito obrigada, presidente. Encerramos agora a divulgação de resultados do terceiro trimestre deste ano. O vídeo completo estará disponível em nosso site e também em nossas redes sociais. Envie para os seus colegas, compartilhe e divulgue. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.